Seja bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Nós estamos aqui hoje recebendo uma figuraça, gente. Olha, você sabe que eu tenho um compromisso de trazer especialista, né? E algumas vezes eu trago autoridades. Hoje eu estou trazendo aqui uma autoridade no assunto. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre Minha Casa Minha Vida. Aí você deve estar pensando assim, pô, Minha Casa Minha Vida. Ah, então tá, não me interessa não, porque eu já passei dessa fase. Ah, é? Só que você talvez não tenha visto ainda Minha Casa Minha Vida com outro olhar. A gente sempre olha Minha Casa Minha Vida como moradia de, né, para econômico, né, para pessoas com baixo poder aquisitivo, economia social, habitação social. Não, amiguinho. Minha Casa Minha Vida está sendo muito demandado por pessoas que querem começar a investir no mercado imobiliário e formar patrimônio. Olha só que legal. Hã? E a gente trouxe aqui nada mais, nada menos. Eu não vou trazer aqui nível tático, não. Trago logo a diretoria, tá entendendo? Então a gente trouxe aqui Alessandro Almeida. Alessandro, seja muito bem-vindo. O Alessandro, ele é diretor comercial da MRV, gente. A MRV é aquela empresinha que está começando agora, sabe? Alessandro, vocês estão... Qual o tamanho da MRV hoje, hein? Primeiramente, Paulo, muito obrigado pelo convite aqui. É um prazer enorme estar aqui no seu programa de altíssima responsabilidade dentro do mercado, né? Acho que isso é muito bacana, onde a gente não só se conecta a todos, né, que Sim. stakeholders, né, vamos falar assim, dentro do mercado imobiliário, mas principalmente ao nosso cliente final. Final. E acho que o papo de hoje, né, igual você trouxe, é um papo muito bacana para ele, né? Para nosso ele. cliente final, para ele. que é o que eu sempre falo assim na nossa estratégia de cliente-centrismo, né? É verdade. Difícil é uma palavra que poucos utilizam, né? Acho que no marketing, se brincar, nem tem isso. Eu estou inventando aqui. A gente conecta, né, tudo que a gente faz para atender o nosso cliente da melhor forma possível e tornar, né, exatamente a experiência dele a mais agradável. A experiência que ela pode ser curta nessa jornada ou ela pode ser um pouco mais longa, mas a gente entende, assim, dentro do mercado, né, onde é o nosso core business, que é o formado aí pelo... Né, impacta bastante pelo programa Minha Casa Minha Vida, ainda mais agora que foi ampliado, né, com a faixa 4. Isso, a faixa 4. Que a gente cada vez mais se conecta a esse cliente. Perfeito. E a gente faz isso há mais de 45 anos. Então, né? A MRV está há 45 anos no mercado. 45 anos no mercado. Hoje ela é sinônimo de produto, de empreendimentos para esse perfil, né? Para o perfil econômico. Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente tem que lembrar de MRV e vice-versa. Sem dúvida. A gente, como uma das maiores da América Latina, né? Maior do Brasil em volume de vendas, né? Nesses 45 anos, a gente tem um orgulho gigantesco, né? Vou até usar uma expressão mineira, um orgulho danado. Você é mineiro? Não, eu sou de Brasília. Mas é um mineiro que foi para Brasília, mas então. eu tenho coração alma mineira e um pouquinho ali do sangue tem uma turma que... Tem uma partezinha que é lá de Minas, né? De Minas, então... Me dá uns grandes números aí, só para a gente impressionar. Eu quero deixar a audiência impressionada. Acho que o primeiro grande número, esse é o que eu mais gosto, né? Dentro da nossa história, a gente tem um orgulho já... até a data de ter entregue mais de 540 mil chaves. 540 mil famílias contempladas. Olha só a dimensão desse número, né? Multiplica isso aí agora, vai. Exatamente. É como se a gente tivesse feito, né, construído cidades com alto grau de urbanização, paisagismo, com tudo que aqui o nosso cliente quer. O nosso cliente, ele é exigente, né? Independentemente da renda, ele tem uma expectativa, né, que a gente precisa não gerar uma frustração nele. Ele quer que esse empreendimento ele tenha o lazer completo, ele quer que a moradia dele seja agradável, com alto nível de qualidade. E a gente tem esse orgulho de ter feito em umas cidades, né, do tamanho, sei lá, Pô, cidade de 2 mil... de Fortaleza. Vamos pegar as 500 mil, vamos botar multiplicar só por 4. É isso. Em média aí vai ser 4. Nós vamos ter 2 milhões de habitantes. Vocês construíram uma cidade de 2 milhões de habitantes. Maior do que várias cidades aí, top 10 dentro do Brasil, Olha, né? a Fortaleza é a quinta e nós temos 2.800, então isso seria a sétima capital, sexta, sétima capital do país. É isso aí. É muita coisa. E aí, dentro dessa nossa história, né, eu acho que existe uma responsabilidade que a gente assume, né? Sim. Se conectando a 3 grandes fatores. Primeiro, acho que tem uma questão
de conexão com tudo que a gente faz. A gente quer também entregar para aquela infraestrutura, para as pessoas que estão ali naquela região, um ambiente melhor, ou um meio ambiente melhor. Então, a gente tem essa preocupação, sim, ambiental, onde a gente urbaniza, a gente oferece não só para quem está dentro do condomínio, mas para quem está fora desse nosso condomínio, né? Essa melhoria de qualidade de vida em todos os nossos empreendimentos. Como é que isso se materializa? Efetivamente, o que é que vocês entregam que a gente tem, então, encontra essa preocupação? O que é? Essa materialidade, ela se concreta, né? Ela se realiza, né? Primeiro, numa conexão muito bem feita, né? Sim. Desde o início do projeto, né? Um bate-papo e um acerto muito bem feito também com as entidades governamentais, cumprindo os requisitos das cidades, né, de contrapartidas e tudo. Pronto, essas contrapartidas, só para a gente deixar claro aqui para as pessoas, vocês chegam e não fazem só o empreendimento de vocês. Não. Esse entorno, ele acaba sendo não é nem requalificado, é qualificado, e isso se traduz em pavimentações, vias, o que Eu vou dar um exemplo prático, né? A 2 quilômetros daqui, na cidade 2000, né? Sim. Próximo a isso, a gente tem um empreendimento que nós lançamos há 1 ano. Só que antes desse lançamento, a gente fez uma espécie de parque horizontal, onde nós mudamos aquela paisagem geral. A gente colocou equipamentos de ginástica, vias com intertravado, traffic calm. A gente colocou uma série de benefícios, urbanização, paisagismo, né? O maior painel de arte urbana, ou para alguns outros, né, grafite, mas tem um painel belíssimo lá onde o artista Gleison Luz fez pra gente, muito bacana, se conectando ao parque. O Gleison é daqui, né? Gleison é daqui. O Gleison Luz é daqui. Gleison Luz é daqui, tem vários. Grande artista. Bons projetos. E a gente fez isso, a gente entregou. Então, quem utiliza isso? Público? Tá pronto lá. E as pessoas utilizam. Todas as pessoas utilizam. Não é para dentro do condomínio. Não, é para fora. As pessoas estão utilizando, estão fazendo a sua caminhada, estão lá. E hoje, quem passar por lá, vai falar assim, não, mas ainda está faltando coisa. Está faltando, porque no próximo ano, quando a gente entregar os empreendimentos, a gente já entrega com tudo pronto, não só para a utilização interna dos moradores, mas para a comunidade próxima. Então, você não só lança um empreendimento, mas você cria a vizinhança também. Exatamente. A gente sempre a criação, a melhoria da vizinhança, ela é um fator, acho que primordial. Até porque valoriza para a nossa existência, né? Que é acho que dentro do primeiro ponto, acho que eu falei de meio ambiente, é legal, mas tem um segundo, que é o nosso papel social, né? Todas as vezes que a gente se conecta à sociedade, mudando, óbvio, toda vez que a gente fornece a moradia, né? A gente realiza um sonho, por isso que é importante o programa Minha Casa Minha Vida, porque ele foi um acelerador da adquirência, assim, da moradia. A gente muda não só quem está adquirindo, porque ele tem uma evolução na saúde, né? Evolução nas condições de segurança e nas relações internas, que ele eleva mesmo o padrão, né, de contato dele dentro de um condomínio onde ele vai ter pessoas que também compartilham o mesmo sonho de crescer, né? E é um crescimento, né, não só de ter essas melhorias que eu falei, mas o crescimento financeiro. A vantagem da gente estar há muito tempo no mercado, né, de ser velho mesmo, não é outra coisa, não. Esse cara, ele me surpreendeu aqui e me assustou, porque eu quero saber qual é a fórmula dele. Eu não vou dizer a tua idade não aqui, mas... Pode falar. O cara tem 51 anos, meu irmão. Olha a cara de 42. Agora, o problema não é esse. O problema é que por onde ele passou? Você passou por Ambev. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você foi Ambev, foi mais por onde? Só 2 empresas na minha vida. Foram só 2? 2, Angelim. Mas foram 19 anos na Ambev. Tu começou com 10 anos de idade, não é isso? Foram 20 anos, assim, de Ambev, né? Só arredondando. E depois? E depois eu vim direto para a MRV. Foi mesmo? Foi, direto. E você já está há 8 anos da MRV? Já completei agora 8 anos de MRV. 8 anos, 2017, né? Parece que tem 8, sei lá, quase 24, né? Ou mais. Mas sabe um ponto que é interessante, Paulo? Assim, primeiro, eu sou uma pessoa eu acho que tem um ponto bacana, assim. Sim. Não é sorte, né? Sorte...
você tem que ter foco nas coisas, né? E eu sempre, como eu sempre sonhei grande, né? Eu acho que eu tive o prazer de sempre trabalhar em empresas que têm os valores muito fortes, que são empresas que são divertidas no dia a dia, Sim. Que a gente tem conexões humanas muito boas, seja na Ambev, na MRV, os valores muito parecidos, altíssima competitividade, mas empresas que gostam de gente. E não tem coisa melhor do que você trabalhar num ambiente que você gosta, um ambiente que você está conectado às pessoas, Legal. Que você abraça as pessoas, que você gosta de gente. Então, esse é o segredo da longevidade, né? Legal, a gente está legal. Não, você gosta do que você faz, né? Num ambiente com pouco estresse, né? As duas empresas têm pouco estresse. Tá bom, gente, vocês precisam ver como é por dentro, gente, como é por dentro. É performance, é alta performance, é resultado, é competição, enfim, é atenção nos custos. Não, ali são empresas na unha, que olham... São escolas, pô. São duas grandes escolas. São. E aí, eu particularmente vi o Minha Casa Minha Vida nascer, né? Assim, porque eu já estou no mercado desde 1987. E vi o Minha Casa Minha Vida. E o que eu vejo é o seguinte, mudou muito o perfil do produto, né? Nesses anos todos mudou muito, porque embarcou para o produto, foram embarcadas muitas amenidades, muitos equipamentos, muitas coisas que antes eles eram colocados assim só para cumprir tabela, sabe? Sim. Era só para estar no checklist ali. Mas hoje não, hoje esses equipamentos, essas áreas comuns e tudo, elas vêm para cumprir um papel mesmo, uma função, não é isso? Sem dúvida, Paulo. Tem um negócio que é interessante, só voltando um pouco na pauta anterior, quando eu estava falando de gente, né? Eu acho que duas grandes empresas que gostam de gente, principalmente quando eu falo hoje onde eu estou, né? Onde eu represento, né? A MRV, a gente tem isso como valor, né? Gente boa que gosta de gente boa. Então, quando a gente vai projetar qualquer produto, qualquer empreendimento, na verdade, a gente se coloca no local desse nosso cliente. Independentemente da renda, ele tem uma expectativa alta, ele quer o melhor. Sim. Né? E a gente, dentro dos nossos projetos, a gente faz isso. A gente entrega para ele o melhor. E aí esse melhor, ele tem que ter um equilíbrio entre, sim, o que cabe no bolso dele, que eu acho que é importante esse ponto, lógico, né, do affordability, a gente entender essa capacidade financeira de financiamento dele. E o outro ok, então... Dentro desse land bank, ou desse nosso pedaço ali de terra, o que a gente pode oferecer da melhor forma possível para ele. E eu acho que essa evolução, ela teve uma ressignificação pós-pandemia, ou dentro da própria pandemia. Sim. Onde, até então, né, todo mundo tinha uma questão de, eu quero relaxar, eu quero divertir, eu vou para o meio externo, eu vou procurar isso viajando, indo em um restaurante, etc., E depois ele falou assim, não, eu quero isso dentro da minha casa, né? Eu quero ter as pessoas comigo, eu quero conviver no condomínio. E através desse olhar, né, do cliente, de uma forma geral, a gente foi mudando os produtos e oferecendo mais itens ou equipamentos para que ele tenha esse bem-estar, para que ele tenha essa relação. E é uma relação que, assim, por exemplo, poucas pessoas conhecem, até mesmo no próprio mercado, onde a Caixa Econômica, que é o nosso grande parceiro, né, que é quem viabiliza o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ela tem um programa que é o chamado Selo Azul, um programa de excelência. Não conhecia. Exatamente, um programa de excelência, onde ela tem vários tipos de selos, né, e dentro desses selos ela olha desde o meio externo, que a gente... de tratamento de água, de esgoto, o que tem naquele pedaço de terra que a gente está tentando transformar, né? Através de se tem vias urbanas, né? Se ele tem uma mobilidade de transporte urbano, né? E também internamente, o que a gente coloca nesse produto. E através disso ela dá o selo. Legal. Né? Falando, legal, seu selo. Isso é um teste de qualidade, ou seja, esse cliente ele vai ficar, por exemplo, com a construtora durante, sei lá, 3 anos, né? Vamos colocar essa média aí do mercado, né? O tempo de obra, né? Mas com a Caixa ele vai ficar
durante Sim. 420 meses até. Então, uma pessoa que precisa, né, ter um empreendimento com altíssimo nível de qualidade. E esse é um dos primeiros pré-requisitos, né, que eu olho antes de fazer um projeto. Né? Eu sempre falo, esse projeto ele já está com checklist aderente ao checklist do selo azul da Caixa Econômica. Quando ele não está, eu volto para casa para fazer esse dever de casa, entendeu? Para que a gente selos? São vários selos, mas o selo azul é o top, são vários selos. O selo azul é o programa. Né? O top é o diamante. Foi um produto onde, por exemplo, nós acabamos de lançar na semana passada um empreendimento em Salvador. Sim. Com um produto com um selo top. Poucos projetos no Brasil. Minha Casa Minha Vida com selo diamante? É isso? Diamante, né? O que precisa ter para chegar nesse nível aí? Que nível de... Esse projeto específico, né, a gente chamou ele de Cidade Sete Sóis. Né, que é uma área gigantesca, então. Que é uma área gigantesca, são 13 empreendimentos onde a gente literalmente está construindo uma cidade. Lá vão morar mais de 6 mil famílias, pelo menos. 20 e poucos mil pessoas. Isso. Enfim. E a gente construiu uma cidade com todos os benefícios, com toda a área externa. Centralidade. 4 quilômetros de pista de ciclismo, caminhada, quadras polivalentes, quadras de esporte que está muito na moda, beach tênis, a gente colocou isso também. Então tem várias coisas, todos conectados. E todos trazendo uma visão muito legal, assim, sem muros, né? É mesmo? O muro lá que a gente traz é um muro paisagístico também, né? De arborizado. Isso onde tudo Minha Casa Minha Vida? Tudo isso, Minha Casa Minha Vida. Mas faixa 4 ou faixa 2? Faixa 2, nossa. Isso, você precisa arranjar alguma coisa dessa para cá, rapaz. A gente vem, assim, trazendo bons projetos. Né? Sim. Agora a gente faz a gente acabou de lançar uma agora no Cocó, um empreendimento de 200 unidades também. Lá na Cidade 2000? Ao lado da Cidade 2000. Ao lado da Cidade 2000. Ao lado do Júnior da Picanha, por exemplo. Sim. Um produtaço pequeno, 204 unidades, completo. Né? Ele tem todos com vaga de garagem, todos ele com suíte, né, que é um negócio bacana, o nosso público ele quer também. Mas tem academia equipada. Equipada, a gente entrega 100% porque, por exemplo, equipado. Quando eu falei que a coisa mudou muito antes, você tinha o espaço para academia, o espaço para não sei o que, mas nada disso era entregue. Não, a gente entrega. A maioria dos nossos projetos a gente entrega decorado e equipado. Nossa. Isso é muito legal para o morador, né? Lógico. Porque ele não tem esse custo lá do condomínio, ele não vai ter que fazer os rateios, fazer enxoval nem nada. A gente já entrega tudo bonitinho, assim como a gente divulgou no mercado. Então, academia, área de gourmet, churrasqueiras, piscinas. Então, essa conexão hoje que a gente tem muito bacana, assim... Você tem a responsabilidade você tem a diretoria comercial do Nordeste, não é isso? Nordeste. Você atua todo o Nordeste. De onde a onde? Da Bahia até onde? Vai até Maranhão mesmo, não? A minha área é o seguinte, vou colocar entre cidades dentro das regiões metropolitanas. Certo. Hoje nós temos 24 cidades, né, que vai de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, até São Luís do Maranhão. Até São Luís, ok. Nessa área, né, a gente fala, por exemplo, eu tenho pelo menos aí entre colaboradores diretos e indiretos, 1.100 colaboradores, pessoas fantásticas, pessoas onde a gente evolui na formação, né? A gente sempre faz uma conexão muito bacana, assim, com, por exemplo, falando dos autônomos, né? Com o Cresce, onde todos a gente traz né? Com Crescistas, mas a gente evolui na formação deles. Dos corretores, né? Exatamente. Tá. E os nossos colaboradores diretos também. Tá. A gente sempre traz de obra? De obra a gente tem vários... Não, eu só estou trazendo só a área comercial. Da área comercial, crédito. não Isso. é obra. Não. Por isso que eu ia perguntar assim, então você terceiriza muito. Temos... porque 24 áreas, né, ou regiões... Hoje nós temos pelo menos 60 obras andando. Nossa, no Nordeste. É muita coisa. Muita coisa. E aí, deixa eu te perguntar, como você circula em todas... É tudo a mesma coisa ou tem realmente nuances, características próprias de determinados locais? Existe diferença dentro do Nordeste? Existem vários? Tem vários. Nordestes? Tem vários. Me dá exemplos vários aí. Nordestes.
Cada região ela tem uma particularidade. Não, isso aqui dá certo lá, mas aqui tem que ser assim. Até o interior é diferente. Eu acho que essa é a grande visão que a gente tem que ter, né? Sensibilidade, né? Entre misturar duas coisas que são interessantes nesse Nordeste, que ele é completamente diferente, né? Cada cidade tem a sua particularidade. São Luís do Maranhão, ela tem várias particularidades, que é totalmente diferente de Teresina, que é a cidade mais próxima, né? E aí a gente tem que ir entendendo esse ponto do nosso cliente. Ele está no centro, igual eu falei no início aqui. O que ele quer? O que ele deseja? E aí a gente vai, sabe, moldando esse produto. Então, por exemplo, aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente gosta bastante da rede, né? Então, não vou colocar... E a gente faz os projetos, alguns com redários, né? Com bacana, assim, com área arborizada, né? Isso nas áreas comuns, nas áreas comuns, né? E até mesmo na parte interna. Isso. Na parte interna. Agora, quando eu chego, por exemplo, em Teresina, eu não vou fazer isso. Né? Eu tenho uma questão climática. Quando eu vou para São Luís do Maranhão, mesmo com um vento muito bacana que tem lá também, eu não vou fazer isso. O cliente lá não quer. Não quer. Então, acaba sendo uma particularidade por exemplo, daqui de Fortaleza. Ao passo que quando eu vou para Bahia, por exemplo, né, de uma forma geral, né, eu tenho particularidades em Vitória da Conquista e tenho outras em Salvador. Né? Então a gente tem que olhar muito apurado, viu, Paulo? Quem é o cliente do Minha Casa Minha Vida? Você poderia traçar, ou os clientes do Minha Casa Minha Vida? Quem compra Minha Casa Minha Vida? Para a gente começar agora a mergulhar aqui propriamente no nosso tema aí. Quem são esses clientes? Esse cliente, né, eu vou falar que ele tem características comuns, né, dentro desse nosso Nordeste. Primeiro, todos eles são pessoas que batalhadoras, né, pessoas que sonham, né. Tem muita gente que fala assim, não, eu não vejo hoje o jovem, né, falava muito disso. O jovem, ele não quer, ele não está focado na moradia. Ele está focado sim na moradia. Quando eu olho o nosso histograma de idades, quando eu faço essa análise, eu tenho muito clientes que vão ali dos seus 20 anos de idade. É mesmo? 20 anos já? 20 anos de idade. Quem está muito antenado nas coisas, eles são antenados, eles trafegam em plataformas diferentes de informações, então eles têm isso muito facilmente. Até os 35 anos ali, a maior parte dos nossos clientes, óbvio que tem, né, pessoas entrantes, sem dúvida nenhuma. E essas pessoas nessa faixa de idade são os que acabam tendo mais subsídios, né, que é uma grande parcela aí que o governo acaba ajudando nessa realização de sonho. A gente tem faixas diferentes dentro do programa, né, onde quando eu pego a faixa 2, por exemplo, e aí eu pego o cliente na renda média ali de R$3.000, ou até mesmo de 2.800. Renda familiar, né? Renda familiar. De 2.800. Né? Então, duas pessoas ali, facilmente, 2 salários mínimos, compram um empreendimento. Né? Com todas essas características que eu falei agora. Empreendimentos muito bem localizados, né? Com teste de qualidade, né? E muito bem recheados aí com itens que vão agregar no crescimento patrimonial. Né? Porque você pega uma pessoa de renda de 2.800, se ela for ultra segura, né, econômica, e ela conseguir juntar, sei lá, 20% da renda dela, que é dificílimo, né, ela vai demorar um bom tempo para ter 50, 60 mil de aumento patrimonial. Quando ela adquire um empreendimento nosso, eu vou falar que jogar na média, tá, Paulo? A gente vem propiciando isso. Crescimentos patrimoniais de 45 mil, né? Em pouco espaço de tempo. Comprou um imóvel, valorização de 40 mil, 45 mil. Então, coisa que ele não esperava. Rapidamente ele consegue aumentar o patrimônio e aí ele vai para a segunda moradia dele, porque é o processo, né, da evolução. Se a gente fosse dividir em grandes grupos aqui, tá? Teria algum outro grupo, além desses dois que eu vou lhe dar aqui, que seria o grupo... Não, Paulo, basicamente são pessoas que compram para morar, pensando em morar, e um outro grupo de pessoas que
compram pensando em investir, como investimento. Elas não sabem ainda se vão morar ou não, mas elas estão focadas em investimento. Teria algum outro grupo além desses dois, se nós fôssemos dividir esse público? A gente, sendo bem simplista, acho que são os dois grupos. São os dois grandes grupos, né? Investidores e moradores, né? Investidor é um grupo grande, né? Onde ele pode investir para alugar, enfim, etc. Sim. Né? Esperando ali o produto ser concretizado, né? Ser literalmente ter o habite para conseguir, né, dar sequência, ele vende esse empreendimento, né? Pegando toda a valorização. E o morador, que ele se incorpora, né? É quase como se a gente pegasse, por exemplo, um artigo interessante que eu vou colocar numa revista agora no próximo mês, que todo empreendedor, né? A gente sempre tem uma diferença entre empreender e empresário. Empreendedor e empresário. Sim. Empreendedor, ele nasce, né? Ele começa, ele é um cara visionário, sonhador, mas ao longo do tempo ele vira um empresário. Tá. Aí ele entra... Eu tenho que gerir os custos, gerir as pessoas, gerir meu business da melhor forma possível. Eu vejo a mesma coisa com o cliente, né? Ele, nessa divisão, ele tem os dois, investidor e o morador, mas o morador, ao longo do tempo, ele também se transforma num grande investidor, onde ele vai para o segundo passo, eu defendo, eu particularmente, você é o entrevistado aqui, mas eu particularmente defendo a ideia de que nunca se compra um imóvel sem estar pensando também pela ótica do investimento. Porque, não, eu não quero saber se ele vai se valorizar, se ele se desvalorizar não tem problema não. Ninguém vai comprar em sã consciência com essa mentalidade. Né? Então, óbvio que todo imóvel que se compra, mesmo para moradia, ele é um investimento e precisa ser visto como tal, né? Mesmo que você vá usufruir dele. Né? Agora, assim, antes da gente entrar propriamente no investidor, ainda na figura do morador mesmo, aquela pessoa, é aquela família, ou então aquele casal, eu vou lá para dentro. Né? Se fala muito, um mito. Né? Um mito, aí eu queria que você me ajudasse aqui, ou a desfazer o mito ou a confirmar o mito. Né? De que, assim, normalmente ele não está tão preocupado com o que vai receber. Ele está preocupado se tem como pagar. Ou seja, a maior preocupação desse cara, dessa família, é essa daí. É se ele vai conseguir pagar, então é o que cabe no bolso. Mas ele não tem tantas exigências em relação ao empreendimento. Isso é verdade ou não? Mito. É mito, né? É mito, Paulo. Está taxado já. Sabe por quê? Acho que é tão interessante isso. Nessa transição de empresas, né, na empresa anterior, uma das coisas que a gente sempre falava assim, como é que a gente cria excelência? Certo. Né? Eu acho que nos últimos 8 anos, coincidentemente, é o tempo que eu estou na empresa também, ajudei a desenvolver esse olhar, que é o olhar da abordagem com excelência. Toda vez que a gente aborda o nosso cliente, entendendo esse cliente, né, a gente traz para ele, primeiro, né, o que é a empresa, obviamente, né, esse lastro de qualidade, de segurança, né, porque ele pode colocar o dinheiro dele ali que ele vai receber lá no final da jornada, exatamente igual eu divulguei. Isso é importante. Isso, viu, Paulo? É importantíssimo porque a gente, nesse processo de segurança, a gente também tem uma inserção do NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma metodologia onde a gente avalia, né, a nossa jornada desde o início. Então, a gente vai lá e conversa com o cliente, pede uma avaliação dele de como é que foi o atendimento da minha equipe de vendas, né, da minha equipe de crédito, se as pessoas explicaram corretamente para dar essa segurança. Na sequência, nos 6 meses após ele ter adquirido o empreendimento, a gente avalia novamente e eu chamo ele para um bate-papo. Eu converso com esses clientes, que eu chamo de atendimento executivo, né? Todos os meses a gente pega uma amostra e aí eu crio um grupo, né, um focus group, onde eu pego, né, de várias áreas, eu pego pessoas do crédito, pessoas do comercial, pessoas da engenharia, do desenvolvimento imobiliário, e a gente escuta esse nosso cliente para desenvolver, né, os pontos que a gente precisa desenvolver, óbvio, né, para melhorar, e também melhorar o que a gente não fez legal, né, para que a gente não cometa equívocos. Então, esse é um processo contínuo que a gente vem fazendo, né, e o nosso NPS ele vai até a última jornada. Terminou, a gente faz de novo a avaliação, que a gente quer que esse nosso cliente ele indique, né, ele seja um cliente vivo dentro da nossa empresa. Né? Então, e ele acaba sendo um mito essa questão
do investimento, porque ele fica de olho, né? Em toda a jornada, e ele vai vendo se a gente está entregando, né? Vai entregar conforme que a gente propôs, porque apresentou. Logo, isso há algum tempo, né? Há algum tempo, nós estamos falando aí, ou talvez eu esteja falando de 15 anos, porque o Minha Casa Minha Vida tem o quê? Tem 20 e poucos anos, eu acho. Acho que sim, que ele foi, acho que no Lula 1, se eu não me engano, foi no Lula 1. Acho que 2. Foi no Lula 1 ou foi no Lula 2? 2, né? Enfim. Isso. Então, nós estamos falando aí de 20 anos. Não eram tantas as opções. Então, era aquela coisa, existia muito aquela história de que, não, olha, não dá para ficar aqui. Então, você vai ter que se submeter aí para outro local. Então, muitas vezes existia essa ruptura, né, essa quebra com a morada dele, o lugar dele, enfim. Mas hoje são tantas as opções, né? Ou seja, tem tanta oferta que eu acho que ele não precisa mais se sujeitar a isso e ele acaba encontrando, se não no próprio local onde ele já morava com os pais ou alguma coisa assim, muito próximo, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O Minha Casa Minha Vida, praticamente Minha Casa Minha Vida, chegou na Praia do Futuro, aqui em Fortaleza. Chegou valendo, né, na Praia do Futuro. Então, quer dizer que está se conseguindo viabilizar regiões que a gente não imaginava que eram possíveis, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Esse morador, Alessandro, qual é o momento que você diria assim, Paulo? Normalmente, quem compra o Minha Casa Minha Vida, ele está vivendo o seguinte momento de vida. Ele tá nesse estágio de vida aqui. Que momento de vida é esse que você identifica? A gente isso é interessante, porque você falou de dois pontos importantes, Paulo, Sim. que eles se conectam. Primeiro, a gente como empresa, né, nesse olhar de onde é que está o meu cliente, né, dentro do centro da jornada, meu cliente ele tem mobilidade para deslocar 20 quilômetros, 30 quilômetros dentro de uma cidade. Às vezes ele fala, às vezes sim, né, porque ele quer morar. Mas hoje em dia a gente vê que a cidade está crescendo e cada vez mais, como qualidade de vida, você precisa trabalhar, né, ou morar ao lado das coisas que te faz bem. Sim. E aí, dentro da nossa estratégia, olhando esse nosso cliente, a gente divide a cidade em várias lojas. Todo o Nordeste eu tenho todas as cidades muito bem divididas e a gente faz essa revisão o tempo inteiro para dentro de cada região a gente ofereça produtos diferentes para rendas diferentes ou para perfis diferentes de clientes. Então, dentro de cada cidade, cada micro-região, a gente tem esse olhar. Para que o cliente ele entre na nossa jornada, né? Vamos supor, o cliente buscou um empreendimento de 350 mil reais, 400 mil reais, mas ele entendeu que a renda dele não era suficiente naquele momento para esse valor. E a gente vai falar assim, olha só, diante da sua renda, nós temos aqui dentro dessa micro-região, você não vai precisar se deslocar, você tem um outro empreendimento. E eu acho que esse foi um fator, né, que fez com que novos vetores imobiliários fossem acontecendo, que é o caso da Praia do Futuro, né, que era uma cidade, de certa forma, uma região um olhar um pouco desconfiado da população em geral por vários fatores, né? E a gente, ao longo do tempo, as empresas começaram a olhar, a desenvolver, e você vai ver que dentro desse vetor imobiliário, desenvolvendo até com tecnologias. Porque como tem uma questão também do ambiente, ou do meio ambiente, né? A questão de excesso de salinidade, etc., né? A forma de concreto ela tem um impacto menor. Então, as empresas que estão indo para lá, ela tem uma forma de concreto que tem menos corrosão, etc., e que ajuda também a oferecer um produto perene para o nosso, com qualidade para o nosso cliente. Né? A gente hoje, por exemplo, a MRV não está presente ainda na Praia do Futuro, mas é um local que a gente considera, já estudei. Que você estava lá. Ainda não. Não? Não, já estudei vários. De olho. Mas nós estamos muito próximos, né? Que é a cidade de 2000. Que é a cidade de 2000, ali, o Cocó. Eu comentei achando que você já estivesse lá, não, mas é um fenômeno. A gente está muito próximo ali, mas os nossos concorrentes estão lá e eu parabenizo todos assim, pelos projetos que eles também têm entregue lá. Só que tem uma coisa que me preocupa, sabe? Eu não sei como é que se detém isso. Que é o seguinte, pela atratividade turística que o local tem, por exemplo, aqueles produtos que estão lá, eles foram amplamente consumidos por investidores que estão focando na locação por temporada, tá entendendo? E aí, você sabe que essa é uma
uma luta aí que várias cidades no mundo inteiro vêm, né? Que é a história dos apartamentos compactos, que supostamente na mesa do plano diretor, na formulação do plano diretor, eles tinham uma função, eles vinham com um papel e acabaram sendo desviados, né, do seu papel original, que era atender as populações né, mais de poder aquisitivo mais baixo, para que pudesse viabilizar elas estarem mais próximas dos locais de... Estou falando demais já aqui, mas... e aí me preocupa. Mas seu ponto é bacana, porque é o seguinte, olha só. Como a gente está focado aqui falando do Minha Casa Minha Vida, sim, ele tem uma proteção para isso. Você só consegue utilizar o benefício do programa morando na cidade. Então, quem vem com essa cabeça do investidor, ele vai ter que usar outros fundos ou outros pacotes que as empresas oferecem. Ele não vai ter subsídio, né? Não tem o subsídio. Eu estou falando do investidor, gente, qualificado, né? Ou seja, aquela pessoa que está fora das faixas salariais. Sim. Né? Ele pode comprar, né? Qualquer pessoa pode comprar. E Fortaleza, ela atrai esse olhar, né? Ela atrai esse olhar. Primeiro pela questão, né? Eu vendi para a Holanda, cara. Eu vendi um apartamento lá para uma holandesa que queria um ponto de apoio aqui, mas queria deixar alugando por temporada. Você precisa vender um MRV para mim, não tem problema nenhum, pode vender lá na Holanda, tá ótimo. Eu sei, mas Paulo, olha só. Mas sabe, eu faço isso por um lado, mas o meu olhar de arquiteto urbanista se preocupa pelo outro. Sem dúvida. Porque esse fenômeno já aconteceu em outras cidades do mundo, a gentrificação do Nordeste. São Paulo está na maior polêmica do mundo com relação a esses compactos que estão ali ao lado dos terminais de metrô e tudo, e que tinham esse papel e não conseguem mais cumprir esse projeto, porque viraram vetor de investimento. Né? E a gente vê isso muito forte aqui em Fortaleza, porque ela atrai esse olhar do Brasil inteiro e do mundo, sem dúvida nenhuma. Primeiro que é uma das cidades que mais crescem no Brasil. Sim. Então, se cresce no Brasil, cresce algo que é importante para você adquirir alguma coisa. Cresce a renda, cresce a circulação, né, do recurso, seja formal ou informal, que é uma tendência também à informalidade. Né? Então, você também oferece esse benefício. Então, mas vai ter, sim, e ainda bem que o programa ele tem essa proteção, não só Minha Casa Minha Vida, mas também o programa que eu vejo que cada vez mais vem crescendo, que são os estados também fazendo os seus programas. Não é nem contrapartida, suas partidas. Porque o cliente, às vezes, ele fala assim, legal que tem um programa Minha Casa Minha Vida, então eu consigo adquirir. Mas quando ele vai adquirir, ele vê que a entrada dele foi insuficiente. E aí os estados, notando isso, eles colocaram os aportes, como por exemplo aqui, né, no Ceará, tem o Moradia Ceará, que é um programa importantíssimo, que quando você olha os últimos 2 anos, os últimos 2 anos não, o programa foi lançado no ano passado, ele triplicou o acesso. Vamos esclarecer para quem está nos assistindo aí, o que esse programa faz? Explica aí. Esse programa ele é complementar ao programa Minha Casa Minha Vida. Sim, né? Então, ele ajuda quando? Ele ajuda em R$20 mil para renda dentro do faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida, que vai de 2.400, né, a 4.600. Ou seja, a pessoa que não tinha ela tem o dinheiro para pagar a prestação, mas não tinha reserva para dar entrada. Para dar o ato. Para dar o ato ali. E aí ele ajuda nesse ato e aí ele dá... aí fica tudo fácil. Eu chamo isso de empurrão do carro, sabe? O carro, se pegar, o carro vai. Agora precisa pegar. Pegou, né? O pessoal está sem motor de arranque, né? E a gente viu que pegou, acho que desenvolveu, né? Assim, até o olhar das empresas, né, de cada vez mais pulverizar, oferecer mais produtos, né? Tem um ponto muito positivo aqui dentro do Ceará também, que eu vejo de Fortaleza, que eu vejo que é diferente do próprio Nordeste. Sim. O processo de legalização ele vem encurtando o tempo, então a gente consegue fazer com que as empresas, né, façam todo o processo de viabilização muito mais rápido. Diminui o ciclo, e já coloca esse produto na prateleira, diminuindo o ciclo e falando, é possível, você tem esses benefícios aqui que podem te ajudar a você adquirir o seu imóvel. A gente falou de morador. Agora eu queria terminar, assim, usar esse tempo que nos resta aqui. Cara, passa muito rápido. Meu Deus do céu, a gente já está com 38 minutos de programa aqui. Vamos falar sobre uma parcela gigantesca de pessoas que, inclusive, estão nos assistindo agora,
que primeiro acham que não podem comprar, porque uma coisa que eu ouvi, Alessandro, eu não sei se você concorda, é o seguinte: muita gente não compra Minha Casa Minha Vida porque não sabe que pode. Exatamente. Não sabe que pode. Não sabem. A última vez... dá um exemplo aí. Vou dar um exemplo. Eu recebo, todos os meses, eu faço um contato e eu falo diretamente com 25 mil pessoas dentro do Nordeste. Dessas 25 mil, que chegam na última etapa da jornada, eu tenho ali algo em torno de 1.100 clientes que adquirem, lógico, né? Esses que entraram lá no início, né? Que a gente às vezes fala que é lead, mas eu chamo de cliente. Eu sei. Ele tem 6 meses que a consideração de compra dele aumenta, assim, gigantescamente quando ele nos fornece a documentação. E a gente, através de uma análise rápida dessa documentação simples, tá? Sim. Carteira de algum documento, né? E a gente já fala assim, é possível, tá? Você pode realizar o seu sonho. Né? Ele fala a renda, eu acredito na renda, por isso que eu devolvo para ele dizendo, ó, a sua renda, com essa renda que você informou, é sim possível você adquirir o imóvel. Agora, para dar sequência, óbvio, aí eu preciso da documentação completa, né? Para cumprir todos os pré-requisitos. Lógico. E aí ele vê, né, que não só dentro dessa possibilidade, tem outras. Que não é só aquele bairro, ele pode ver um produto diferenciado. E aí ele fala assim, que legal, eu não sabia. E eles não sabem. Eu abri o dia de hoje, numa reunião que eu fiz hoje, às 8 horas da manhã, com o nosso time de marketing que fica lá em Belo Horizonte, né, com a Alexia, que é a diretora de marketing, falando exatamente isso. Alexia, nessa reta final agora do semestre, principalmente do nosso segundo semestre, a gente precisa deixar claro para o nosso cliente que ele é possível, né, que ele pode adquirir o imóvel. Esse cliente de renda de R$2.000, esse cliente de 2.400. E ele acha que não. Né? Por quê? Porque às vezes ele vai num supermercado e ele vê que realmente, né, existe um impacto inflacionário. Ele vai ver que ele recebeu uma informação que na semana passada aumentou a taxa Selic. Né? Mas ele não sabe que dentro do Minha Casa Minha Vida as taxas estão... protegidas, estão blindadas. Óbvio, pode ter uma mudança? Pode, mas hoje é mínimo. E pelo contrário, na última alteração que teve, há 2 meses, teve um benefício, uma melhoria nessa taxa, uma diminuição da taxa. Então, hoje é blindado, ele pode, só que ele não sabe. E aí a gente vai fazer, Paulo, uma informação mais massiva, deixando isso muito possível. Eu confesso para você que se eu trabalhasse com Minha Casa Minha Vida, mesmo não sendo incorporador, mesmo sendo só corretor e imobiliário, nós já trabalhamos muito. Tínhamos combis e tudo. Por isso que eu estou dizendo que eu estou desde o começo do Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos equipes e tudo. Estivemos juntos com a MRV logo no começo, quando ela chegou aqui, junto com a Magis, enfim. Bacana, bons parceiros. Mas aí é o seguinte, se eu trabalhasse, você sabe o que eu ia fazer? Um mutirão, mas era um mutirão de educação financeira para poder... E dizer assim, não estamos vendendo nada, só queremos lhe mostrar se você pode ou não comprar. Se você alguma coisa que trouxe... Porque é impressionante a quantidade de pessoas que não sabem que estão aptas, qualificadas a comprarem. Você tem razão. Nós temos assim dentro da nossa prateleira de educação, vou trazer isso, né? Que nós temos vários canais. Quem acessa lá nosso mrv.com.br vai ver lá que tem algumas prateleiras de educação. Uma delas é essa, de falar, né, para o nosso cliente. Só que ele não vai acessar. Esse cliente que acessa é o que já tem uma consideração, né? A gente precisa sim ser ativo. E a sua ideia ela é fantástica. Ir para a porta de supermercado, sabe? É tipo um balcão de informações. Não vim vender, eu só quero te informar. Só quero informar. O balcão de informação, sabe? Alguma coisa. Perfeito. Vai para a porta de fábricas, sabe? É tipo como se fosse um programa social do governo, tá entendendo? De informação. Mas aí, vamos falar de um outro público aqui, nessa nossa reta final de programa aqui, que é o seguinte... É aquela pessoa que está ganhando, ele já tem receita, é novinho, 19, 20 anos, está com um salário legal, 2.500, 3.000, 4.000 reais, morando na casa dos pais,
e já tem condições de começar a formar patrimônio. E você vê isso muito, assim, né? Às vezes ele fica ali, né? Às vezes ele tem um relacionamento, né? Ele fica ali, não, preciso adquirir o meu imóvel, mas ele não sabe, né? Vamos pegar um... E aí, mas ele já tem a renda, ele não sabe, ele já tem a renda e ele tem um negócio que é muito bacana. Ele tem a juventude, onde ele pode entrar e pegar um... Ele, primeiro, né? Os mais jovens acabam... Normalmente, a gente vê isso estatisticamente, eles têm um subsídio maior, né? Ele também consegue um prazo maior de financiamento. Vai a 420. Então, exatamente. Então, ele tem vários benefícios, só que ele não sabe, né? E todas as vezes que a gente mostra, eu tenho várias fotos, a gente vê isso, né? Na nossa jornada, onde casais novos, pessoas novas adquirindo, igual eu falei anteriormente, né? Nossa jornada, a maior parte do público que adquire vai até os seus 35 anos. E a gente tem muita gente, né? Que tem muita gente que não sabe que a gente torna possível, mas são pessoas que foram conectadas, né? E a gente vê hoje isso cada vez mais vem facilitando, né? Entre aspas, a nossa conexão através da inteligência artificial, né? Mas a gente precisa, de uma certa forma, deixar um pouco mais humanizada. A gente colocar um pouco mais de humanocracia, né? Porque comprar um imóvel, todo mundo pensa em burocracia. Então, quando a gente coloca humanocracia, né? Conectada a essa velocidade da comunicação e a comunicação assertiva, a gente traz o jovem e ele consegue seguir nessa jornada da compra. Pois é, vamos derrubar alguns mitos aqui. Agora, vamos usar esse momento aqui para a gente educar o mercado. Olha só. Número 1. Ele é solteiro e ainda não tem um relacionamento firme, forte, ainda não definiu quem é o cônjuge dele, né? Ou seja, ele está solteiro. Ele pode comprar? Ele pode comprar. Porque você sabia que tem muita gente... Mas, rapaz, por que eu vou comprar um imóvel se eu ainda nem tenho a mulher da minha vida ou o homem da minha vida? Você está me entendendo que muita gente associa a compra do imóvel a somente ter uma relação estável. Exato. Quando, na verdade, são duas coisas distintas. São coisas distintas. Eu estou falando de formação de patrimônio. Não é verdade? A gente vê isso, A gente vê isso. Eu estava conversando na semana passada em Salvador, né? E foi interessante, né? Que a gente fez um lançamento lá, fantástico. Sim. E logo em seguida, no dia seguinte, eu estava na loja lá observando, né, os clientes e eu vi um casal novo, né? E aí falei assim, eu faço isso constantemente. Você mais uma vez está falando casal. Eu casal. Quero... Mas aí, eu quero... E aí eu vou no casal, né? Eu olhando de longe, pode ser um viés, né? Eu fui lá, sentei nessa mesa e aí eles ainda não eram casais, eles eram, né, tinham um relacionamento, mas ainda não tinha nada formalizado, mas eles estavam adquirindo juntos. Pois é. Legal. Mas a mensagem que eu quero passar, a mensagem que eu queria que, assim, que a quem está nos assistindo entenda é o seguinte: você não precisa ter um relacionamento estável para dar esse passo. Não precisa. Pelo contrário, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você der esse passo logo, vai aumentar a tua liquidez no mercado. Vai. Use, na verdade, esse passo até para atrair mais. Né? As pessoas gostam de estar ao lado de quem é próspero, né? De quem tá, sabe, de quem pensa, porque, inclusive, é um atestado de seriedade, de compromisso com o futuro. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Meu lado do marketing aqui já está começando a falar demais. Outro mito. Uma pessoa que compra, porque ele pode dizer assim, o cliente, né? Esse cliente, ele pode dizer assim, mas e aí, se eu receber esse apartamento, o que é que eu faço? Ele pode alugar? Ele pode alugar. Ele pode alugar. Pode alugar. E vários alugam. Vários alugam. E tem mercado para isso aí, né? Alugam. Eu estava conversando ele no pode último revender? Sábado, Paulo. Não, mas eu vou ter que ficar 420 meses com esse apartamento. Situação interessante, porque quando eu estou nas minhas conexões, conversando com as pessoas, eu sempre tento deixar claro, seja dentro de um Uber ou qualquer ambiente, eu falo, você já tem seu imóvel? Quando as pessoas falam para mim que não, eu faço esse meu papel, né, de instrutor, de professor, educador e principalmente social. Né, de deixar claro que pode, porque transforma a pessoa. Né? E dentro dessa transformação, há 3 anos, duas pessoas que me atenderam numa loja, eu fiz todo esse papo, né, educacional, eles compraram, cada um hoje seguiu numa forma diferente. Um alugou,
Sim. Tem um apartamento alugado lá na Messejana. Olha aí. Né? Muito bacana o empreendimento que nós fizemos lá. E o outro já vendeu e já foi para segundo empreendimento na jornada. Então, teve todo o bônus aí né, que ele adquiriu, né? Com essa valorização. A valorização, ganhou nesse ágio. E eram pessoas com renda de 2.500 naquela época, mais ou menos isso, que adquiriram, colocaram 45 mil, 40 mil de valorização no patrimônio, né? Muito legal isso aí. E outra coisa é o seguinte, é verdade que ele comprando, de repente, esse aluguel pode ajudá-lo sensivelmente no pagamento da prestação do imóvel dele? Você está me entendendo? Ele comprou, recebeu, colocou para alugar. E esse aluguel acaba ajudando, se não até... Vai ajudar. Se não até bater, porque dizem até que chega, dependendo da situação, dependendo do modelo e tudo, chega a pagar o valor da prestação junto à Caixa. Sem dúvida, Paulo. Olha só, vamos pegar... Um outro mercado a gente estava gigantesco. falando muito de jovem, né? Então, vamos pegar uma pessoa de 20 a seus 25 anos que às vezes mora com os pais ainda. Comprou, mas não querem sair da casa dos pais por algum motivo. Sim. Ele alugou. Então, esse aluguel vai sim ajudar ou 100% da prestação, porque a nossa prestação a gente faz com que caiba no bolso, é baixa, né? E ele vai pagando ali com o aluguel. E além disso, né, a gente também coloca alguns subsídios, né, ou pontos de benefícios incentivos dentro do nosso negócio, como por exemplo, se ele indicar uma pessoa e essa pessoa adquirir, ele tem um benefício. Olha aí que legal. Também de amortização na prestação. É o que a gente chama de indicação premiada também. Então, ele pode fazer essas indicações dos amigos e também vai ajudando no pagamento. As pessoas que moram dentro dos nossos empreendimentos, a gente também tem um aplicativo onde ele pode vender alguma coisa que ele faça. Então, lá dentro tem... Nossa, isso aí é muito legal. É isso que eu ia perguntar para vocês. Tem corretores de imóveis, nós temos, né? Cabeleireiros, tem profissões lá onde as pessoas tem a pessoa que vende. Você cria um marketplace ali, né? E a gente cria exatamente um marketplace dentro do empreendimento, onde ele vai lá Por meio desse aplicativo. Por meio desse aplicativo, e ele vende ali o negócio dele. Que era exatamente a pergunta que eu ia fazer para você. Se vocês acompanham, porque você disse claramente, olha, ele vai ficar conosco 3 anos, daí para frente vai ficar anos e anos, décadas com a Caixa Econômica. Mas depois que vocês entregam, no caso específico da MRV, depois que vocês entregam, vocês têm algum tipo ainda de contato, além do, obviamente, que aquele que é obrigatório por lei, que é cuidar de uma eventualidade que aconteça, né, de parte civil. Mas, assim, vocês ainda têm algum contato com esses clientes de vocês que estão morando lá? Como que vocês fazem esse pós-entrega? Não é pós-venda, é pós-entrega. Pós-entrega, né? Primeiro tem o que você falou, né? A gente tem toda a parte técnica, né? A gente tem uma equipe, né, de qualidade de entrega, né? Nosso QPE, que a gente chama. Mas a gente tem o nosso NPS. Igual eu falei, a gente vai monitorando esse cliente pós-entrega. Vai conversando com ele, entendendo ali como é que ele ainda está na jornada. Sim. Né? E a gente vai pegando esse feedback, fazendo com que a gente melhore. Seja o empreendimento que ele está, né? Num sentido de, se tiver algum ponto de ajuste através da nossa equipe de qualidade, a gente vai lá ajustar. Ou, né, a gente oferecendo para ele, né, uma nova jornada, né? Ele também está numa evolução. Então a gente fala, você pode também, se você quiser, tem esses novos empreendimentos que a gente está lançando. Sim. E você pode indicar. Eu falo tudo isso, tá, Paulo? Eu falo que eu tenho uma visão minha visão ela é tripla, tá? Eu tenho a minha visão como diretor da empresa. Sim. Eu tenho uma visão como acionista da empresa, e eu tenho a minha visão como cliente. Eu também sou um cliente da MRV. Né? Também já adquiri uma MRV. Sim. Então, eu tenho essas 3 jornadas e eu vejo essa evolução, esse impacto que a gente faz. E e deve acontecer com muita frequência, porque esse tipo de cliente, ele é um cliente que está no ascendente, né?
ele normalmente está no ascendente. Então, você tem um LFT, aí, um lifetime value aí desse cliente aí, muito alto, então interessa ficar em contato com ele, porque ele vai te comprar, volta, e vai subindo nos degrauzinhos, né? Enfim. Ele é igual eu falei. Aí depois passa a paciência, né? Ele vai mudando, assim, dentro da plataforma, né? A gente tem uma plataforma habitacional. Sim. Que eu vou falar assim, ele começa, se ele não estava no momento da compra, a gente oferece para ele um aluguel. A gente tem empresa, alugo, né? Ah, vocês têm também? Temos alugo, uma empresa nossa, uma PropTech nossa de aluguéis, onde ele pode alugar, né? Da forma que ele quiser. E o proprietário pode colocar também na alugo ou só as unidades de vocês? São unidades próprias da MRV. Nossas, isso. No terceiro não pode deixar então, com você, hoje nós temos alugo em Salvador, né? A gente está trazendo ela para Fortaleza o mais breve possível. Ou seja, vocês constroem só para alugar. A gente constrói e aí a gente faz uma parceria, né, com algum investidor, né? E ele toca esse empreendimento. Não, muito legal. Mas ele está na nossa plataforma. A gente vai fazendo dentro do marketplace, por exemplo, ele comprou um MRV. A gente oferece para ele um meio ambiente, né? Ou seja, esse marketplace, onde ele pode adquirir N coisas lá dentro com benefícios, com descontos. E esses condomínios se conversam entre si ou esses marketplaces são só para dentro do condomínio? Não, dentro do condomínio. Acho que hoje... tá bom começar a conectar isso aí, criar uma rede e um ecossistema. Mas hoje, nesse mundo que é totalmente conectado, né? Ele acaba se falando. Mas você tem razão, acho que cada vez mais fazendo essa célula. Igual eu falei, são mais de 540 mil chaves entregues. Pois porque você tem assim é como se você tivesse uma tribo. Sabe? Mas é uma tribo gigantesca, é uma tribo enorme, né? Exato. Então, eu sou morador MRV, eu sou morador... Enfim, eu acho que eu estou querendo um emprego de marketing aí com vocês. Mas, enfim. Amigo, Alessandro, olha, a gente chegou aqui no tempo que nós tínhamos aqui para conversar sobre isso. Não esgotamos. Eu tenho 10... Eu normalmente faço 10 perguntas, eu consegui fazer 3 aqui dessas 10. Então, a gente vai ter que voltar necessariamente. Voltamos. Mensagem final aí para o mercado... que você poderia deixar? Primeiro, muito obrigado pelo espaço novamente, Paulo. Acho que é sempre muito bacana a gente estar falando, principalmente num papo voltado para o cliente, igual nós fizemos hoje. Então, acho que o grande ponto, né, e mensagem final é: você pode adquirir o seu empreendimento, você pode realizar o seu sonho, entendeu? Venha conversar conosco. Essa jornada, ela é uma jornada que ela é simples, igual eu falei, ela não é burocrática, ela é humanocrática. A gente tem uma equipe assim em todas as nossas lojas, prontas, preparadas para fazer com que essa experiência ela seja a melhor possível. Dentro do Nordeste, a gente tem um sonho grande nesse ano de propiciar mais de 11 mil unidades. Só esse ano? Só nesse ano. No Nordeste. 11 mil sonhos, né? Não vou falar que são vendas, são 11 mil realizações de sonhos. E especificamente aqui, né, em Fortaleza, pelo menos aí 2.600 famílias, né? E a gente lançamos um empreendimento fantástico na semana passada. Já vendemos 40% dele em uma semana. Nossa! Né? E está valorizando, né? Eu não estou falando que está aumentando o preço, não, está valorizando. Né? Lógico, quando eu faço os ajustes de tabela, são valorizações. Então, ele está valorizando, aproveite. E a gente olhando para frente, nós ainda teremos mais lançamento de 5 grandes projetos aqui dentro da cidade, em pontos distintos, onde a gente quer sim cada vez mais ser a primeira opção para o nosso cliente, e a gente luta, né, tem esse olhar do cliente-centrismo para que a gente faça isso no nosso dia a dia. Muito bom, muito bom. Vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe muito aí todo o trabalho de vocês, porque dentro do mercado imobiliário não tem segmento que mais abençoe a vida das famílias do que o segmento Minha Casa Minha Vida, não. Porque é uma bênção mesmo, que quando a gente vê aquele povo chorando, rapaz, pessoas chorando, se abraçando dentro do apartamento e tudo, chega a dar um suspiro aí agora. A gente faz isso diariamente nas nossas lojas. A gente tem um espaço que a gente, quando ele assina o contrato de uma forma muito rápida também, né? Tudo muito digitalizado, para que ele não perca tempo.
a gente cria um momento onde a gente chama toda a nossa equipe de vendas legal. que está ali na loja para parabenizar, porque, e aí, não tenho dúvida nenhuma, que é um ambiente mágico e de muita emoção. É muita emoção. É muito bacana. Emoção. É uma renova, Disney. Renova, é uma Disney, cara. É isso aí. Maravilha. Obrigado, Alessandro. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Casa Concreta. Aqui é o seu lugar de concretizar o seu sonho de morar bem, de investir, de comprar, de vender ou alugar. Esse é o lugar onde você concretiza seus sonhos no mercado imobiliário. E nós voltamos com o próximo episódio, na próxima semana e, se Deus quiser. Até lá.